Acadêmico Charles Lagombar de Araújo, disciplina Estágio Obrigatório 2, a área de concentração, ensino de língua portuguesa, tema ensino de língua portuguesa e a diversidade linguística do contexto escolar. A minha justificativa foram: o ensino de língua portuguesa é de grande relevância no processo de desenvolvimento do aluno, tendo em vista que a língua é um conjunto organizado de elementos que promovem a comunicação e perpassa pela diversidade linguística, que se caracteriza como um fenômeno natural em qualquer língua. Todavia, não é compreendido pela grande maioria da sociedade, que acredita ser a língua do Brasil um objeto homogêneo, rígido e imutável. Os meus objetivos foram apresentar a sociolinguística, o processo de construção da variedade linguística, descrever a importância das variedades linguísticas no contexto escolar, refletir sobre o papel do professor em sala de aula, frente à diversidade linguística, retratar as variedades linguísticas como um fenômeno natural e não como incorreto. Na fundamentação teórica, a linguagem é o aparato de comunicação e, portanto, as palavras contidas nas línguas são convenções criadas pelos falantes, ou seja, elas possuem o significado que as pessoas estabelecem. Por extensão, poderíamos afirmar que a linguagem é uma inesgotável riqueza de múltiplos valores. Ela é a ferramenta utilizada pelo homem para modelar seu pensamento, expressar sua vontade e seus atos. É instrumentos com o qual ele influencia e é influenciado a base última e mais profunda da sociedade humana. Barbosa, 2013, página 2. Necessário compreender que o docente precisa entender que a língua é constituída por variações linguísticas, uma vez que faz necessário superar a discriminação relacionada às diferenças. Para Fernandes, 2014, página 16, o professor deve identificar variantes não padrão e mostrar ao aluno que a maneira como ele falou não está errada, mas que em alguns momentos terá que monitorar-se e utilizar uma linguagem padrão. Nessa abordagem, os parâmetros curriculares nacionais de 1997 apresentam uma proposta de como deve ser essa metodologia de ensino. Para poder ensinar a língua portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns mitos, ou de que existe uma única forma certa de falar, a que se parece com a escrita, e o de que a escrita é o espelho da fala. E sendo assim, seria preciso consertar a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Brasil, 1987, página 26. Importante é aprender que não existe certo e errado e que precisa ser respeitado cada falar de cada região. A escola precisa compreender que os alunos possuem características de suas culturas, sobretudo quando se refere à língua oral, e que isso não alude em nomeá-la como imperfeita. Camacho, 2008, aponta que esse pensamento vem de uma herança pedagógica que valoriza o ensino da norma padrão, sendo obrigatória e única nas escolas, considerando a variação que o aluno já possui. A metodologia, o estágio obrigatório curricular 2 será realizado na instituição concedente de ensino Nossa Senhora de Fátima, localizada na cidade de Marabá, Pará. Será desenvolvido por meio de atividades práticas, como também na construção de uma pesquisa bibliográfica com base na área de concentração escolhida e norteará o desenvolvimento do estágio. Esse estudo será desenvolvido através de levantamento de artigo nas bases bibliográficas de LAC, PubMed, Medline e Cielo. Inicialmente foi necessário realizar
a escolha de uma instituição de ensino, onde realizou o seu registro de observação, a entrevista com a professora, que será a supervisora do estágio. Além disso, serão realizadas observações de 2 aulas de língua portuguesa no 7º e 8º ano do ensino fundamental, como também serão efetivadas 5 regências, que corresponde a 5 horas de regência determinada pelo estágio. Nas minhas observações, foi realizado na Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima, abrangeu o aspecto como a caracterização da instituição em relação à educação básica na sua organização de infraestrutura. Na infraestrutura, observei que salas informatizadas, bibliotecas, salas de professores, laboratório, o projeto político-pedagógico se renova a cada ano, o regime escolar. Além disso, foi registrada a caracterização dos professores e regentes, aspectos gerais, seu planejamento didático pedagógico, como também características das turmas, em que serão realizadas regências, considerando aspectos gerais, pedagógico e comportamental. Meu plano de aula, os dados de identificação da instituição concedente, o nome da escola, Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima, a diretora Maria Natividade Pereira de Souza, a coordenadora Aldenir da Silva Rodrigues, o tempo de aula 50 minutos, período da tarde, turma ano 8º ano B. O nome do estagiário Charles Lombardi de Araújo, conteúdo que foi usado foi fatos e opiniões, os objetivos, usada a habilidade EF65LP04, consiste em distinguir em segmentos descontínuos de textos fatos da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. Os recursos que usei foi o quadro branco, pincel, atividades e textos impressos. Na sequência didática, no primeiro momento, serão colocados conceitos no quadro branco e realizada a explicação sobre o assunto. Logo após, um aluno irá ler o fragmento do livro com o tema O Velho, o Menino e o Burro. Essas partes lidas do livro foram impressas juntamente com uma atividade. A avaliação será por meio da apresentação e socialização para toda a turma da atividade resolvida. As referências L.A. Fontaine, o livro O Velho, o Menino e o Burro, São Paulo, edição 2013, em anexo, sem anexo. A minha vivência do estágio foi muito rica, porque as escolhas da área de concentração do tema foram realizadas com base na importância de refletir sobre o ensino de língua portuguesa a partir da presença da diversidade linguística, do contexto escolar. O estágio foi desenvolvido seguindo alguns critérios de orientação fornecida. Importante, também aprendi muito que a escola deixou de ser um local onde se acumula conhecimento e como tinha o professor como depositário de sabedoria do estudo. Por essa nova inovação agora, o novo conhecimento, que a escola passou a ser um ambiente de reflexão e o docente, o mediador de aprendizagem, para assim respeitar e interagir com todo tipo de diferença, etnias, culturais, sociais e econômicas. As referências. A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida.